Bom, pessoal, a gente tá voltando com a nossa quiche de palmito com provolone. Eu tenho uma receita já feita, que já está na geladeira há mais ou menos 30 minutos, 1 hora talvez. Mas o importante para que a gente possa trabalhar ela é que ela esteja fria, certo? Então, vamos começar com uma forma de lateral removível, tá? Ela sai a lateral depois. E vamos moldar a massa aqui dentro com as mãos. Eu prefiro com as mãos. Se vocês têm bastante habilidade com o rolo, enfim, vocês podem fazer com o rolo, né? Eu prefiro com a mão porque eu consigo ver a espessura dela, né? Ver não, sentir, né? Então eu queria comentar com vocês, pessoal, enquanto eu converso eu vou fazendo isso, tá? Então vocês prestem atenção aqui que simplesmente o que eu tô fazendo é achatando a massa na forma, empurrando bem pro fundo. A gente quer uma massa de mais ou menos 3, 4 milímetros de espessura, que venha bem alta aqui, ó. É importante que a gente deixe ela alta, mas enquanto eu vou fazendo eu vou contando pra vocês. Mas o que eu quero dizer sobre a farinha é o seguinte: vocês já viram no supermercado que tem farinha para massa fresca, farinha para pão, farinha, né? Hoje em dia tem vários tipos de farinha no supermercado. Então, para que serve cada uma, né? Por que tem farinhas específicas para cada tipo de receita? Porque, na verdade, o que muda na farinha é a quantidade de proteína que essa farinha tem. Então, o glúten, ele é a resposta da sova ao trigo, né? Então, a gente tem 2 tipos de proteína dentro do trigo, que é a glutamina e a gluamicina. Eu acho que eu já contei isso para vocês em outro programa, mas se por acaso vocês ainda não viram, que a fusão dessas 2 proteínas na sova origina o glúten, certo? Então, quando a gente quer bastante glúten, ou seja, essa estrutura viscoelástica, que é muito importante na fermentação, por exemplo, no pão e coisa, quando o fermento enche de ar dentro e estica a massa, essa estrutura que suporta o ar da fermentação, né? Porque o que acontece? O fermento são bactérias que respiram dentro do pão, anaeróbicas. Quando ela respira, ela solta gás carbônico. E esse gás carbônico que ela solta faz as bolinhas do pão. Se a gente tiver o glúten bem ativado, a gente consegue essa estrutura viscoelástica com mais eficiência. Então, a farinha de pão tem mais proteína do que a farinha de massa fresca, né? Porque na massa fresca a gente não quer essa estrutura viscoelástica, a gente não quer que ela segure o ar dentro, a gente quer que ela fique simplesmente uma massa, né? Não uma estrutura cheia de ar dentro. É muito importante também que a gente tenha em vista que a mão fria e essas coisas, por exemplo, voltar a massa. Vocês podem também fazer a massa, botar na forma e depois levar já moldada para o forno, né? É outra opção. Mas enfim, qualquer uma delas que vocês decidam usar, o gelo, o frio, a temperatura na hora de assar é justamente para ela quebrar direito, né? Para ela ficar crocante. Por isso que ela chama pâte brisée, massa podre. E enfim, né? Vocês vão ter as empadinhas também, são feitas com essa massa. As tortinhas são feitas com essa massa. Vocês lembram aquela receita que eu dei do cremoso de chocolate? Que a primeira parte da receita era um creme de confeiteiro? Então, vocês fazem exatamente o que eu tô fazendo aqui, pode ser em forminhas menores,
E depois enchem ela com aquele creme de confeiteiro e botam moranguinho, pêssego, o que vocês quiserem dentro, né? E vocês têm a tortinha doce. Então vamos aqui enchendo, 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 enchendo. Se vocês forem fazer a quiche também, que também dá para fazer com massa folhada, é importante que na hora que vocês botem no forno a massa folhada para assar antes do recheio, vocês furem toda ela e coloquem ou feijão, ou grão de bico, ou alguma coisa em cima da massa para levar no forno para ela não subir. Qualquer hora a gente vai fazer aqui um empadão com massa folhada para eu mostrar para vocês essa técnica. E depois esse grão de bico ou esse feijão que vocês usaram para dar o peso em cima, vocês guardem para sempre fazer isso. Pessoal, façam a quiche de vocês em casa e me mandem as fotinhos. Eu não sei se vocês estão fazendo sucesso com a família de vocês, com as receitas que a gente está trazendo no programa. Então me contem. Contem o que o marido achou, mandem fotos, me expliquem as dúvidas de vocês, né? Sempre nesse e-mail aqui, contato@conectamais.com.br. Outra coisa, se vocês quiserem vir provar a receita, também entrem em contato, tá? Que a gente tá aceitando paladares para dizerem o que vocês acham. Que quando sou eu que provo, vocês podem achar que eu tô enganando vocês, né? Mas eu prometo para vocês que eu sempre vou dizer a verdade, até quando as coisas der errado, tá? Falando nisso, uma das coisas que eu tenho para dizer para vocês é que essa massa aqui, ela fica bem mais fácil fazer no processador, tá? Do que na mão. Então a gente já tem ela quase toda cheia. Outra coisa que faz horas que eu quero contar para vocês e no final das contas não consigo tempo para dizer, é que todo o nosso cenário é oferecido pela Interne, tá? Na pessoa da Sheila e da Virgínia. Eu quero agradecer imensamente elas que nos emprestam tudo isso para deixar a nossa cozinha linda para vocês. E hoje eu convidei elas para virem aqui provar, mas elas não conseguem, que elas estão recebendo mercadoria e coisa, então vai ficar para a próxima. Mas se vocês quiserem, podem vir, certo? É em Nova Prata a nossa cozinha. Então, estamos aqui, tá? Ela vai encolher um pouquinho agora no forno, então é importante que vocês deixem as laterais dela bem alta, para depois receber todo o recheio. Eu vou mostrar para vocês a torta. Ó. Certo? A moldagem aqui é feita em tempo real com vocês. Mas agora eu vou botar ela no forno a 200 graus e aí vai acontecer aquela mágica da TV, sabe? Que daí em 2 minutos ela sai do forno pronta. Vocês podem deixar ela retinha assim, ó. Depois de assada, vocês não vão mais conseguir fazer isso, tá? Porque ela vai estar quebrada. Quebradiça, né? Não quebrada. Mas ela vai estar quebradiça. Então é importante que vocês façam agora. Se é que vocês acham que isso é importante, né? Esteticamente, eu acho até mais bonita quando fica rústica. Tá? Assim, sem muito... Nada muito retinho, assim, eu acho isso bem legal. Daí também, se vocês cortam, é importante emparelhar toda ela, porque depois ela gruda. É importante, se não tiver teflon, a forma de vocês também untem a forma.
né? Ó, tá? Então agora ela tá mais bonitinha. Certo? Forno, 15 minutos. 200 graus e a gente na mágica da TV volta agora, né? Vocês nem vão ver passar o tempo. Pessoal, então no Milagre da TV a gente já tá de volta, já se passaram 15 minutos. A gente tem a massa. Quase, quase. Vejam bem. Como ela vai ter a estrutura do ovo, aqui onde ficou furadinha, não tem problema, tá? Porque depois na estrutura ela vai ficar inteira, tá? Então não se preocupem. Eu até gosto quando as coisas dão errado aqui no programa, não errado, né? Mas quando acontece esse tipo de falha, porque daí eu posso dizer pra vocês que isso é humano e que tá tudo certo, vai acontecer com vocês, mas que, né, não precisa parar por aí. Agora, então, vamos fazer o recheio, tá? O recheio, ele em toda a quiche, não importa do que você fizer, a base dele é creme de leite, que é o creme de leite aquele de passar no pão, que tá na geladeira do supermercado. Ovos, tá? Os ovos é sempre importante que a gente quebre ele de um em um num outro potinho, porque se ele tiver estragado, a gente não estraga toda a receita, tá? Então a gente vai de um em um, quebra aqui e bota de volta. Porque se a gente quebrar um ovo estragado aqui, a gente vai ter que botar todo o creme de leite fora daí, né? Então é bem importante que quando a gente vai usar mais de um ovo, a gente faça isso. Certo? São 4 ovos, 300 gramas de creme de leite. Essa é a base da quiche, de toda a quiche. Certo? A gente vai bater isso aqui. Em todas as receitas que vai o ovo é responsável pela estrutura, né? O que quer dizer que se a gente não tivesse o ovo aqui, isso aqui ia ficar líquido. Como tem o ovo, é como no pudim, né? A gente bota, por exemplo, o leite condensado e o ovo, porque sabe que quando cozinhar vai virar pudim. Tá? Bem misturado. Sal, quanto vocês queiram, né? Na gastronomia a gente usa o termo QB, que é quanto baste para vocês, né? Então sal, quanto baste. E na quiche é fundamental noz moscada, tá? Faz parte da receita original. Então vamos de noz moscada QB, né? Quanto baste para você. Vamos botar um pouquinho de pimenta branca, porque eu gosto. E vamos bater isso aqui. Essa é o nosso recheio, tá? Vamos derramar o recheio dentro da quiche, da massa que já está assada. E agora vamos distribuir 150 gramas de palmito. Nesse momento aqui vocês podem botar o que quiser. Se vocês tiverem um refogado de espinafre, um refogado de alho poró, ou simplesmente só tomate seco, o que vocês quiserem, o que vocês gostarem, vocês botem aqui. E 150 gramas de provolone. Geralmente em toda receita de quiche tem um pouco de queijo, tá? Mas se vocês não quiserem o queijo, também não precisa. Vocês podem usar, se vocês forem alérgicos à lactose, vocês podem usar o creme de leite sem lactose, né? Ou de soja. Vocês podem usar também lá no começo a manteiga clarificada, que daí tira a parte só líquida, que é do leite, né? Tá? Assim vai pro forno agora mais ou menos 35, 40 minutos, mas eu vou dizer exatamente para vocês quanto tempo vai demorar, tá? A gente volta pro forno, continua a 200 graus.
e vamos acompanhando a evolução da torta, né? Eu acredito que em 35 minutos esteja pronto, mas naquela mágica da TV vocês não vão ver o tempo passar. Enquanto isso, vejam os nossos comerciais e voltamos a seguir com a quiche pronta. Gratidão!